Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos nesse momento tributar a Deus toda a honra, toda a glória, majestade, domínio e louvor, pois só o Senhor é digno de receber honras, glórias, cultos, celebração, respeito e louvor, pois a Ele toda a honra e toda a glória seja dada para sempre. Amém. Eu quero, de forma pública, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me faculta de estar aqui, participando deste evento, desse conclave espiritual. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor aqui em Palmares. Quero agradecer ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que ora é bem representado nesta igreja, nessa cidade, pelo estimado e ilustre pastor Josias Clementino, a qual tenho como um pai. Deus abençoe, pastor Josias, irmã Vasti, e também toda a coordenação do grande coral de mulheres do Círculo de Oração aqui de Palmares. Parabéns pelo excelente evento, podemos dizer um mega evento. Desde de quinta-feira que estamos acompanhando esse culto ao Senhor e tem sido de bênção. Até pelas plataformas digitais estamos sendo alimentados, abençoados pelos louvores e pelas palavras que foram transmitidas aqui durante esses dias. Deus usando os preletores. Desde a quinta-feira, creio que o Senhor tem falado fortemente, também na sexta, ontem, e já estamos sentindo um pedaço do céu aqui nesta noite, nesse encerramento de congresso de mulheres. Amém? Parabéns, irmã Vasti, pela escolha do lindo fardamento. Não vou dizer que as senhoras estão bonitas, porque já são, mas com todo respeito, estão muito elegantes. Que Deus em Cristo abençoe vocês mais e mais. Amém? Muito bonito, Deus abençoe os louvores. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Edmir Cavalcante, o servo de Deus que tive o prazer de conhecer quando ele estava na cidade de Gravatá. Deus abençoe o pastor Edmir, a sua esposa, a irmã Leônia, mais e mais, e a igreja ali na cidade denominada Água Preta. Muito bom rever o meu amigo, o auxiliar de trabalho, o irmão Risonaldo, que coopera com o pastor Ailton Júnior, ali em Caruaru, e a sua muito digna esposa, a irmã Rogéria Cardoso. Os demais presbíteros que estão aqui, ladeado do pastor Josias, que auxilia o pastor presidente, cooperando nesta filial. Deus abençoe os ilustres servos de Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor Jesus Cristo aqui? Glória a Deus. Amados, gostaria de rogar as orações ao nosso favor, a fim de que o Senhor nos conceda de sua graça, abrindo-nos a porta de sua palavra. O tema é um tema bastante sugestivo, uma proposta muito interessante. A mulher cristã desfrutando das promessas de Deus, baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas. E eu queria, já com autorização do nosso pastor Josias, convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 45. Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 45.
Quem achou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora ditas. Quantos dizem amém? Amém? Queridos e amados irmãos, o Deus a qual nós servimos é um Deus fiel e tem compromisso com sua palavra. Ele cumpre de forma cabal as promessas que ele faz aos seus servos. Porém, tudo isso acontece dentro de um tempo determinado por Deus. E como os servos de Deus que somos, é necessário entender que para as promessas se cumprir em nossas vidas, precisamos estar no centro da vontade de Deus. As promessas, elas são fiéis, mas estamos debaixo de critérios divinos para que essas promessas, elas se cumpram. E um desses critérios é estar no centro da vontade de Deus. A expressão promessa, o que significa promessa? Segundo o dicionário da língua portuguesa de Michaelis, promessa é um substantivo feminino que significa ato ou efeito de prometer, fazer um voto ou um juramento. Também pode ser definido como a certeza de cumprir alguma coisa. Deus, Ele cumpre porque Ele é fiel. Eu gostaria que, por bondade, você repetisse essa frase. Deus cumpre porque Ele é fiel. Deus não é fiel porque cumpre. Deus cumpre porque é fiel. Porque talvez alguém possa cumprir e não ser fiel. Deus é diferente. Ele cumpre porque Ele é fiel. Existem promessas a nosso respeito bem antes da nossa existência. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no Salmo de número 139, escrito pelo segundo monarca de Israel por nome de Davi, Davi escreve no verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia, quando nenhuma delas havia. Quando Deus, como soberano, decide fazer uma promessa a alguém, Deus não se limita ao espaço, às condições físicas ou social, e muito menos a um lugar aonde uma pessoa reside. Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz em sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No capítulo 14, versículo 24, é uma profecia, uma palavra de Deus contra o rei da Síria. Ele diz no versículo 24 do capítulo 14: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? É a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Quantos podem levantar a mão para adorar ao Senhor? Partindo desse princípio que Deus, Ele faz promessa bem antes da nossa existência, isso é comprovado na Bíblia Sagrada, na vida desta mulher por nome de Maria. Ela era detentora de uma promessa
que somente ela podia desfrutar. A primeira promessa relacionada a Jesus Cristo está no livro das origens, o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. E esta profecia, Maria, antes da existência dela, já estava na presciência divina que ela iria desfrutar desta promessa. Porque o texto nos diz que o Senhor falou para a serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e a sua semente, e esta ferirá o calcanhar, e ela esmagará a sua cabeça. A mulher aqui, ela está se reportando a Maria. A forma de ferir o calcanhar seriam os inimigos que Cristo iria enfrentar até o Calvário. E a expressão que esta semente aqui iria brotar está representada a pessoa bendita de Jesus, porque a maior vitória da igreja é porque Jesus já venceu o maligno. A maior vitória da igreja é porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno. Pedro chegou a dizer que as ânsias da morte não conseguiram deter o mestre, porque ele falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e assim como ele disse, ele fez. Jesus está vivo e eu falei com ele hoje. Quem falou com Jesus nesta noite? Capítulo 7, versículo 14 do livro de Isaías. Mais uma vez Deus usa o profeta e diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre os homens. E eu queria chamar a sua atenção aqui nesta noite para algo que o Senhor colocou em meu coração. Tem coisas que Deus só faz uma vez. E detalhe, só com uma pessoa. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Tem coisas que Deus só faz uma vez. E detalhe, apenas com uma pessoa. Quem crê nisso aqui? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo de número 10. Versículo de número 12 ao 14. Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Assim está escrito a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse perante a todos os israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do justo. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Escute, Josué está dizendo que não houve dia semelhante e que depois não iria ter outro igual, porque Deus ouviu a voz de um homem.
E quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo compartilhou algo ao meu coração que eu vou distribuir a vocês nesta noite. Eu quero dizer que o que Deus tem para fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui nesta noite é algo exclusivo. Deus tem algo para fazer de forma exclusiva na sua vida. Tem uma promessa que Deus vai fazer só com você. Você foi escolhida, você foi escolhido para Deus realizar uma promessa que não fará mais na vida de alguém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se prepare, porque o que Deus tem para fazer é exclusivo e causará espanto. Ficarão de boca aberta, ficarão pasmados, perguntarão como é que foi, e você vai dizer como disse o salmista: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Começa adorando a Deus nessa noite. Ô glória! Maria era uma mulher simples, era pobre, residia em uma pequena cidade que não tinha muita expressão, chamada de Nazaré. Quando nós nos reportamos para a expressão de Nazaré, nos lembramos do episódio do encontro de Filipe com Natanael. Quando Filipe disse a Natanael: nós achamos o Messias, daquele que Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. E Natanael subestimou a Jesus e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. E quando Filipe está se aproximando com Natanael diante de Jesus, Jesus olhou para ele e fez um raio-x e disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo em seu coração, em quem não há maldade. Natanael ficou com a boca aberta e fez uma pergunta a Jesus: de onde me conheces tu? Jesus vai lá na história de Natanael e diz: olha, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus te conhece antes de você nascer. Jesus sabe a tua história. Jesus conhece a tua infância. Jesus conhece a tua adolescência. Jesus conhece a tua juventude. Jesus conhece a tua idade, o momento que tu estás agora. Ninguém precisa contar nada para Jesus, porque Ele sabe tudo. Quando Maria estava noiva com o seu noivo por nome de José, o capítulo de número 1 de Lucas, versículos 26 a 28, narra justamente o anúncio da promessa de Deus na vida de Maria. Porque Deus anuncia promessas. Capítulo de número 1. Versículo 26 ao 28. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as... Que saudação tremenda! Você já imaginou um anjo ir na sua casa, e Gabriel, que assiste diante de Deus, e você receber um elogio desse, do céu? Você já parou para pensar, minha irmã, um anjo descendo na sua casa, olhando para você, lá naquele lugar bem simples, no sítio, no engenho, numa choupana, ou até mesmo em um apartamento, em uma casa luxuosa,
e o Senhor descer lá, olhar para você e dizer assim: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus sabe a quem Ele elogia. Não é todo mundo que consegue receber elogio, mas Deus sabe a quem elogiar. Deus sabe a quem elogiar. Às vezes alguém só porque pensa que é alguma coisa e recebe um elogio, aí fica muito alto, fica muito alta. Jesus é diferente, Ele olha diferente, Ele vê diferente. Jesus não está preocupado com a estética exterior, Jesus está preocupado não é com a carcaça, Jesus quer saber como é que está o miolo. Jesus não olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Perceba a atitude de Maria quando ela recebe esse elogio. Versículo 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Quando ela escuta aquilo, ela treme na base. Ela fica perturbada. E o versículo 30, o anjo disse assim a Maria: não temas, porque achaste graça diante de... Como é bom Deus olhar para alguém e achar graça. É como Deus estivesse olhando do céu e usasse o anjo Gabriel e dissesse assim a Maria: ô Maria, tu mora numa cidade pequena, sem expressão, mas eu me agradei de ti. Eu me agradei de ti. E quando Deus se agrada, irmãos, Ele muda projetos. Quando Deus se agrada, Ele muda propósitos. Quando Deus se agrada, Ele poupa a vida. Quando Deus se agrada, Ele preserva a família. Quando Deus se agrada, Ele dá livramento. Está lembrado de Noé? Deus disse: eu vou destruir o homem que eu fiz, porque eu me arrependo, eu me decepcionei, eu vou destruir o homem. Mas quando ele olhou, ele viu um velhinho chamado Noé. Aí diz a Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Aí Deus disse: olha Noé, eu vou destruir toda a face da terra, agora contigo é diferente, porque eu me agradei de ti. Pega aí na mão da pessoa que está do teu lado e diz assim: Jesus está tão satisfeito contigo, Jesus está tão satisfeito contigo. Alguém não se agrada do teu cabelo, alguém não se agrada do teu andar, da tua voz, do teu jeito. Mas Jesus nessa noite te trouxe aqui para dizer: Maria, eu estou muito satisfeito contigo. Diga aí a pessoa que está do seu lado: Jesus gosta de tu. Te incomoda com nada não. Jesus se agrada do teu jeito. Alguém te chama de amostrada, que quer ser o que não é. Alguém diz que tu quer ser santarrona, mas Jesus está dizendo nessa noite: eu me agrado de ti. Quando o anjo diz isso a Maria: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. O versículo 31, o anjo anuncia a promessa: e eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus. Aleluia, aleluia. Deus fala através do anjo que vai mexer na estrutura física de Maria. Isso aqui é sério.
Maria estava noiva. E a Bíblia diz que ela era pura. Ela era virgem. E agora Deus está dizendo assim: eu vou permitir o teu ventre gerar. E vocês sabem que são mulheres que quando uma mulher engravida, a estrutura física muda. E Deus nessa noite está dizendo para alguém aqui: eu vou começar a mexer com a tua estrutura. Eu vou mexer na tua estrutura. Escute. O anjo diz: em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, e porás o nome de... Olha o anjo dizendo agora: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. Aí Maria, ela faz um questionamento. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? É aqui onde Deus começa a tirar todas as dúvidas de Maria. E de uma forma bem carinhosa, você vai apertar na mão da pessoa que está do seu lado bem forte. Vai olhar para essa pessoa e diz assim: essa pessoa, não se preocupe com os detalhes. Deus sabe como vai fazer. Levanta a mão para dar glória. Deus vai confundir a terra. Deus vai confundir a terra para a promessa se concretizar na tua vida. O versículo de número 35, o anjo conforta Maria. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O que vai acontecer contigo não é daqui de baixo, Maria. O que vai ser realizado na tua vida não são os recursos humanos. Para que ninguém bata no peito e diga assim: está ali por causa de mim, é assim por causa de mim. Ai, Deus, que não dará a glória dele a ninguém. Está dizendo: o que vai acontecer começará de cima. Vai vir de cima. Tem socorro de cima, tem livramento de cima, tem cura que vai descer de cima, libertação que vai descer de cima. A sombra do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí Maria, ela fica ainda um pouco perplexa. Quando nós lemos a Bíblia, podemos identificar isso. Aí para Deus tirar todas as arestas de dúvida, aí o anjo diz assim a Maria: vem cá, a tua prima Isabel, a mulher do sacerdote Zacarias, que é temente a Deus, fiel a Deus, mas ela era estéril. E Zacarias já avançado em idade, ela está grávida, já faz 6 meses. Ela já está grávida e já está de 6 meses, esse é o 6º mês. É interessante, dê uma olhadinha no versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, Agora preste bem atenção aqui. João já tinha nascido nesse momento? Não. A promessa estava gerada, mas não tinha sido ainda exposta.
E o anjo está dizendo aqui a Maria, ela já concebeu. É porque para Deus, irmãos, tudo já está feito. A Bíblia diz que Ele anuncia o fim no início. Ele traz à existência o que não existe. Para Deus já está feito. Jesus já concluiu. Há quem diga que Deus está preparando uma bênção. Eu quero dizer que Deus não está preparando a bênção. Deus está te preparando, porque a bênção já está pronta. Aí ele disse, é o 6º mês para aquela que era estéril. Não é mais. Era, não é mais. Deus está mudando a história. Deus está mudando o curso. Deus está mudando o nome. Vai frutificar. Alguém diz que a terra é seca, que não vai crescer, que não vai brotar. Jesus está dizendo nesta noite, é mentira. Eu tenho semente no meu celeiro e tenho água para regar a terra. O coração é duro, mas eu tenho uma marreta para quebrar. Quem sabe aqui tem mulheres que estão aguardando a conversão do seu esposo já faz tempo. Deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. Tu crê que Jesus já veio ele aqui? Tu crê que Jesus já te vê entrando com ele aqui? E tu vai ficar assim, de boca aberta, dizendo, meu Deus, não é que Jesus fez. Não é que Jesus fez, Jesus vai entrar dentro da tua casa, Jesus vai entrar dentro da tua família, Jesus vai trazer para perto quem está longe, o que está desorganizado, Jesus vai organizar. Adore ao Senhor nesta noite. Aí o anjo, para confortar Maria, diz o que mais nós gostamos de ler, porque para Deus, levanta a tua mão e diz assim, já está feito. Olha para mim aqui, por favor. Que palavra bonita, né, Maria ouviu do anjo? Porque para Deus nada é impossível. Aí depois dessa palavra, o versículo de número 38, na Bíblia da versão corrigida diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua. E o anjo, esse mesmo texto, na Bíblia denominada Viva, está escrito a seguinte expressão, Maria disse, eu sou a serva do Senhor, e eu estou pronta a fazer tudo o que for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Essa expressão que o anjo se ausentou, era como Deus estivesse dizendo assim, ela concordou com o meu propósito. Ela aceitou o meu propósito. Agora, o propósito é muito forte. Escute, meus irmãos, todo mundo quer que a bênção chegue. Todo mundo espera as promessas se cumprir. Mas repita essa frase comigo, diga comigo. Só suporta o propósito quem vive o processo. Em outras linhas, Maria estava dizendo assim, olha Jesus, olha Deus, o que tu quiser eu quero. Eu aceito os teus projetos na minha vida. Quem aqui tem projetos? Quem aqui tem projetos? Quem aqui tem projeto? Levanta a mão. Você é capaz nesta noite de declarar como um ato de fé ao céu e dizer assim, Senhor, eu rasgo os meus projetos
e aceito o teu para a minha vida. Maria abdicou da difamação que ela iria receber. Era como ela estivesse dizendo: eu sei que a lei vai me condenar quando souber que eu estou grávida sendo noiva. Eu estou correndo risco de morte. Mas quem falou se responsabiliza, então eu estou nos braços dele. Ele vai cuidar de tudo. Muitas vezes o processo é doloroso. Achamos que estamos no lugar errado. O processo, diga comigo, o processo não muda a promessa. O processo nos muda para desfrutar das promessas. Deus vai trabalhar na nossa vida. Tem coisas que só Jesus tira. Você tem promessas, mas Jesus vai lhe levar por um caminho para trabalhar na sua vida, para que você alcance a promessa. O processo não fará com que você seja fraca. Pelo contrário, o processo vai te fortalecer. O processo vai te dar força. Você vai sair mais forte depois desse processo. Jó foi um homem elogiado por Deus. Levou os adjetivos de homem temente, sincero, reto, e se desviava do mal. Mas até aquele momento o conhecimento que Jó tinha com Deus era raso. E vocês conhecem todo o processo que Jó passou. Jó passou por um processo tão difícil na vida dele, que até os amigos de Jó tiveram uma precipitação no contexto em que Jó estava vivenciando, achando que Jó estava em pecado. Mas era Deus levando Jó para o processo. No capítulo de número 42, versículo 5, depois que Jó passou todo o processo, aí Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, depois do processo é diferente. Hoje os meus olhos te vê. Eu sei em quem eu tenho crido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí diz a Bíblia que Jó agora vai orar. E quando Jó vai orar, que Deus olha para Jó, aí diz a Bíblia que Deus reúne a Trindade e diz assim: vamos mudar o quadro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Levanta a sua mão para o céu. Nesse encerramento do Congresso de Mulheres aqui em Palmares, esta noite será um divisor de água na tua vida. Assim diz o Senhor pela sua palavra: eu estou dando ordem e estou mudando o quadro, porque a promessa será cumprida na tua vida, diz o Senhor. Com a vida de Maria, aprendemos algumas lições. Aqui está um princípio preponderante para a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. E que princípio é esse? Diga comigo: obediência. Você pode ter uma caixa de promessa, mas se você não for obediente, a caixa fica fechada com as promessas. Não se abre. A palavra obediência significa submeter a uma voz. Deus faz promessa, porém estabelece critérios. Você quer ver um exemplo para a promessa se cumprir? Diga comigo: para a promessa se cumprir, eu preciso ser obediente à voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza,
livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou começar a ler, quando eu parar vocês continuam. Pode ser assim, irmãos? Principalmente o coral de mulheres. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 13. Olha as promessas de Deus aqui. E também os seus princípios. Capítulo 28, versículo 1 ao 13. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus, que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas virão sobre e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu. Bendito será bendito será no, bendito o fruto do teu, e o fruto da tua, e o fruto dos teus, e a criação das tuas, e os rebanhos das tuas. Bendito o teu cesto e a tua, bendito serás ao e bendito serás. O Senhor entregará os teus que se levantarem contra, feridos diante de, por um caminho sairão contra, mas por 7 caminhos fugirão diante de. O Senhor mandará que esteja com nos teus, e tudo que puseres a tua mão te abençoará na que te der o Senhor teu. O Senhor te confirmará para si povo, como te tem, quando guardares os do Senhor teu Deus e andares nos seus, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de. O Senhor te dará de bens no fruto do teu, e no fruto dos teus, e no fruto da tua, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te. Levanta a tua mão para o céu agora. Escuta aí. O Senhor te abrirá o céu para dar a terra no céu, e para toda obra das tuas emprestarás a muita gente, porém tu não. O Senhor te porá pó e não pó. Só estarás e não em. Quando os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e. Levanta a mão e diz assim: eu vou fazer, porque a bênção chegou. Recebe de Deus renovo aí agora. Recebe de Deus saúde. Saúde nos teus ossos, saúde na tua coluna, saúde no teu pâncreas, saúde nos teus rins, saúde no coração. Jesus está te dando sangue novo. Jesus está entrando dentro das tuas córneas. Redega sobre a daga maragachai. O segredo é obediência. Quem resolve obedecer ao Senhor, essas bênçãos vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer.
Oh glória! Um outro princípio para as promessas serem desfrutadas, diga comigo, é o princípio da paciência. Deus estabelece tempo para cumprir com as suas promessas. As promessas não acontecem de forma aleatória. Deus trabalha dentro de um tempo. E essa palavra tempo, ela aparece 32 vezes no livro de Eclesiastes. No capítulo 3. Só no capítulo 3 a palavra tempo aparece 32 vezes. E alguns definem tempo como cronos, sucessão de minutos. Tempo que pode ser contabilizado. Geração, século. Mas existe o tempo de Deus agir, chamado de Kairos. E o Kairos de Deus chegou em Palmares. A paciência é a capacidade de suportar todas as coisas em um estado totalmente contrário. E baseando-se nisso, podemos identificar o que o escritor anônimo aos Hebreus diz na carta, capítulo 10, versículo 33. Porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançai a... Deus sabe a hora de cumprir. Deus sabe a hora de cumprir. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele acreditou. Quando Deus prometeu a Abraão, ele acreditou. E ele saiu sem saber para onde ia. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 4, ele diz que Abraão, ele creu. E isso foi lhe imputado por justiça. E ele foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Ele não murmurou, ele glorificou. E é interessante que muitas pessoas olham para Sara e diz que Sara, ela riu. E é verdade, Sara riu. Porque ela estava por trás da tenda, escondida, ouvindo o diálogo de Deus e Abraão. E quando Deus disse a Abraão, Sara, a tua mulher, vai te dar um filho. Ela estava atrás da tenda. E ela começou a sorrir. Aí Deus disse assim, por que riu Sara? Só que no capítulo 17, versículo 17 de Gênesis, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai, ele riu. Abraão riu primeiro do que Sara. Aí Deus disse assim, o marido riu, a mulher riu, então o nome do menino vai ser Sorriso. Para os dois, dá bem muita gargalhada. Para os dois se alegrar. Eu quero lhe dizer nesta noite que Deus lhe dará um sorriso. Esse sorriso que quando você ouviu a promessa, você disse, comigo, meu Deus, coitado de mim, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Mané, eu não sirvo para nada. Comigo, não, eu não me vejo ali nunca. Aí Jesus olhou hoje e disse assim, é com você mesmo. Você sorriu, não foi? Achou que eu estou lhe iludindo, não foi? Mas você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Estenda as tuas mãos aqui para o altar. Estenda as tuas mãos aqui para o altar. Porque é daqui que sai a lei, é daqui que sai a palavra, é daqui que sai a direção. O anjo da igreja estará aqui. E nesta noite Deus está dizendo, leva contigo os teus molhos. E daqui a um ano voltarás para dar o teu culto de ação e graça. Porque eu estou realizando hoje um milagre. Recebe milagre. Tens esperado tanto, tens suportado tanto, tu tens dito, Senhor, será que será mais um congresso? Jesus nessa noite diz, não, é o congresso da tua bênção, é o congresso da tua vitória, é o congresso do teu agradecimento.
Abraão esperou 25 anos. Deus cumpriu. Eu vou falar aqui e eu queria pedir às senhoras, com muito respeito, vocês irão usar essa frase, mas Deus cumpriu. Abraão esperou 25 anos, mas Deus. Caleb esperou 45 anos, mas Deus. Isaac esperou 20 anos, mas Deus. José esperou 13 anos, mas Deus. O tempo não apaga a promessa. O tempo não muda o pacto. Porque o tempo não afeta Deus. Deus é antemporal. Deus trabalha fora de um tempo. Quando Ele estabelece o tempo dele, se levante quem se levantar, mas saia da frente, porque Jeová vai cumprir. Eu estou perto de concluir nesta noite. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 12. Eu sinto a glória de Deus aqui. Que coisa gloriosa. Oh, glória. Deus está conosco. Aleluia. Oh, glória. Ezequiel, livro do profeta das visões, capítulo 12, versículo 28. Olha o que Deus diz para o grande coral de mulheres e para a igreja. Isso aqui é Deus que está dizendo. Quem tem a Bíblia, levanta ela assim. Olha que coisa linda. Tira aí, meu filho, uma foto dessa aí, bem bonita. Olha que coisa linda. Olha, irmãos. O sangue pode dar na canela, mas essa palavra aqui não cai por terra. Alguém pode falar e não cumprir, mas essa palavra aqui, ela é autêntica. Fica com a Bíblia assim levantada, levantada. Olha o que é que Deus está dizendo para Palmares. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Vai acontecer. Levanta a mão para dar glória. Levanta a mão para dar glória. Está descendo renovo. Jesus está banhando os teus pés no azeite. Jesus está ungindo as tuas mãos, ungindo a tua mente, ungindo a tua garganta. Tu vai cantar, tu vai cantar, tu vai cantar, tu vai cantar. Não será mais retardada. Chegou a hora. Chegou a hora. Alguém viu Maria diferente. Alguém olhou para Maria, o quadril dela estava largo. Alguém olhou para Maria, viu a estrutura física dela diferente. Jesus nessa noite está te dizendo, alguém vai olhar para você diferente. Depois desse congresso, será diferente tudo na tua vida. Escute para concluir nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem convicção que foi Deus que lhe chamou? Quem aqui tem convicção que foi Deus que lhe chamou? Abra sua Bíblia. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta. No versículo 24. Eu vou contar até 3.
E vou pedir permissão ao pastor Josias para que toda a igreja leia esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Quem achou, diga amém. 1, 2, 3, leiam. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Então toma posse da promessa, porque o teu Deus que te chamou vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Tem promessas de Deus. Oh glória, oh glória. Eu concluo nesta noite dizendo que Deus tem promessa aqui para cumprir na terra, mas tem promessa para cumprir na eternidade. E essa não podemos comparar com nada daqui de baixo. O apóstolo do amor João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25, João foi muito claro quando disse: e esta é a promessa que ele nos fez. A vida, a vida, a vida, a vida. Certa vez no seu ministério, Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Jesus contou a parábola de um homem rico e um pobre. E aquele homem rico, ele disse: eu tenho tudo o que eu desejo e eu não preciso de nada. Aí de noite saiu uma voz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? O que adianta ter tanta coisa aqui, mas não ter nada lá em cima? Os discípulos receberam autoridades para expulsar demônios, curar os enfermos, saíram na campanha evangelizadora, depois voltaram alegre, radiante, dando um relatório do final da tarde ao Senhor. Disse: olha, Jesus, em teu nome Satanás caiu por terra, curamos os enfermos, vimos ele cair como relâmpago. Aí Jesus disse: está certo, mas não se alegre por isso. Se alegre em saber que o seu nome está no livro da vida. Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida? Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida? Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida? Eu tenho uma notícia: naquele dia, quando a trombeta tocar e fomos arrebatados e participarmos do tribunal das recompensas, depois da boda do Cordeiro, ele, Jesus, que venceu a morte, ele vai te dar um novo nome escrito numa pedra. Eu quero te dizer uma coisa: pode perder o que você tiver aqui embaixo, mas não perde o que está em cima. Diga assim: o que está em cima é melhor. O que está em cima é melhor. O que Deus tem preparado em cima é melhor. Eu quero fazer uma pergunta na nave aqui do templo, na galeria. Onde estão as pessoas que ainda não são evangélicas? Dê um sinal com a mão. Está ali. Dê um sinal com a mão. Onde mais? Ali, aqui. Vocês creem em vida eterna? Vocês acreditam em vida eterna?
Pastor Josias sabe disso. Pode baixar a mão. Pode baixar. Obrigado. Eu vou contar isso aqui rapidinho. Eu cooperei com o pastor Josias na cidade de Carpina, numa congregação chamada Santa Cruz, era um bairro. E nós fomos evangelizar um dia de domingo à tarde. E quando chegamos num loteamento denominado Loteamento Santana, saímos evangelizando e nos deparamos com o Senhor. Um homem muito conhecedor da Bíblia, mas ele conhecia em parte. Aí ele disse assim: ô irmão, o senhor já viu que quem come carne e farinha ir para o céu? Quem come carne e farinha não vai para o céu, não. O nome dele era Seu Horácio. Aí eu disse: sim senhor, seu Horácio, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pois não, faça. Eu disse: Jesus veio à terra? Ele disse: veio. Eu disse: Jesus comeu pão? Ele disse: comeu. Se Jesus comeu carne? Ele disse: comeu, meu filho, e ainda bebeu vinho. Aí eu disse: sim senhor. Eu perguntei a ele: e Jesus está onde? Onde é que Jesus está? Ele disse: no céu. Eu disse: quem come carne e farinha vai para o céu. Agora, para ir para o céu, tem que passar no Calvário. Tem que reconhecer que aquele que faz a promessa, ele te diz nessa noite: eu tenho algo melhor para você no futuro.